comigo e com você, e Ele quer que você cresça. Assim como você desenvolveu a sua vida sem Jesus, e você adquiriu nessa caminhada algumas maneiras, algumas formas em que você viveu, agora com Cristo também nós precisamos aprender daquilo que é novo. E não adianta você querer pegar toda a sua bagagem antes de Cristo e querer aplicar na sua nova vida como se aquilo fizesse parte da sua história. Não faz mais parte da sua história. E por isso a pedagogia, o ensino, a capacitação é tão importante. Eu tenho meu coração queimando por essa palavra já há algumas talvez meses, e nós fomos nos preparando para isso. Eu sei que Deus, durante essas próximas semanas, vai falar muito ao nosso coração, como tem falado comigo de manhã. Quanta coisa Deus ministrou ao meu coração, porque não dá para escrever exemplos. Nós temos aqui um esboço do que eu quero falar, mas os exemplos não tem como eu escrevê-los. Então, durante a palavra, o Espírito Santo vai me ministrando na minha vida, histórias que a minha vida representavam aquela parte da palavra, e eu quero fazer isso agora à noite, dar a oportunidade a você de experimentar aquilo que eu tenho certeza Deus preparou para você, para sua casa, para sua família. Amém? Para que você entenda a pedagogia do deserto, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Muito, muito a ver, porque quando nós entendemos quem é o povo de Deus, o povo que Deus formou, parece que está tão distante da gente. O povo que Deus escolheu para Ele é o povo de Israel, a nação de Israel é o povo de Deus. Isso tem que ficar claro, mas eu e você, através de Jesus Cristo, também encontramos o nosso lugar nesse povo. Agora, somos povo de Deus e temos Ele como Pai. Então agora, como não temos uma geração de povo, de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu e você fomos formados a uma geração diferente deles. Nós precisamos aprender com a história deles a nossa história. Eu preciso aprender a história deles para aprender a minha? Não preciso, precisa. Por quê? Porque o povo de Deus é levado cativo. Deus usa o tempo certo para ensinar o seu povo, e Ele leva o povo para o Egito. É uma explicação muito simples do porquê Deus leva o povo para o Egito. Pastor, porque Deus permitiu que o povo dele fosse para o Egito, e lá eles se tornassem escravos durante 430 anos. Por que Deus fez isso? A palavra de Deus diz que Deus permite, porque o olhar de Deus para a terra que Ele tinha escolhido para o povo de Deus ainda não estava pronta. A Bíblia diz que Deus olhou e disse para Abraão: sua geração será cativa, escrava, durante tantos anos, porque a maldade dos amorreus é o povo que vivia na terra que Deus tinha escolhido para o povo dele. Então Deus está dizendo, vai chegar um tempo que a maldade desse povo vai crescer tanto, que não vai ter mais jeito, eles serão exterminados da terra, então eu levarei o meu povo para lá. É por isso, Deus muitas vezes nos guarda dentro da condição do inimigo. Escute, Deus nos guarda em locais onde muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus, que lugar terrível, mas lá você está guardado. Ele guardou Moisés dentro do palácio, e depois o palácio vai perseguir Moisés. Ele coloca Davi dentro da casa de Saul, e depois Saul vai perseguir Davi. Deus sempre nos esconde em lugares em que o inimigo não consegue perceber, porque qualquer um que tem um inimigo não vai ficar perto dele. Deus faz ao contrário, nos coloca no ambiente e o inimigo não percebe. Por quê? Porque Deus está nos guardando. Preste atenção, porque talvez a sua história, talvez não, com toda certeza, a sua história já passou por isso, momentos em que você esteve em muitos perigos, mas as coisas não saíram como o diabo queria. Por quê? Porque Deus tinha um plano para a sua vida. Então a pedagogia vai nos ensinar sobre o que é o Egito, o que representa o Egito para o povo de Deus, é também o que representa o Egito para mim e para você, porque o Egito representa a escravidão, o sofrimento, a dor, as feridas, a opressão. Na nossa história, o Egito é a parte da nossa história sem Jesus. Por quê? Porque sem Jesus nós estamos presos nas mágoas, nas feridas, presos, sabe, no pecado, presos numa vida onde somos totalmente envolvidos por as coisas que não pertencem a Deus. Então o Egito representa o tempo onde você não conhecia a Jesus. Presta atenção, porque isso vai nortear todas as próximas semanas. Se você entender que você passou pelo Egito, você vai entender o processo de Deus pedagógico, de ensino na sua história, para que você aprenda. Por quê? Porque o Egito não é o nosso lugar. Alguém diga amém.
lugar de escravidão, do pecado, do diabo, não é o seu lugar. Deus te criou para a glória dele. Você não nasceu para isso. Então, nós passamos por lá, mas agora, resgatados, quando você vai para o encontro com Deus, a propósito, quem já foi para o encontro com Deus aqui? Deixa eu ver. Ok? Você vai para o encontro com Deus, você está saindo do Egito. É o encontro com Jesus, é o encontro com o perdão, é o encontro com a cura, é o encontro com aquilo que nunca você pensou que sairia. Não tem mais jeito, meu avô foi assim, minha família foi assim, eu estou sofrendo com isso. Mas você vai para aquele momento e você encontra Jesus lá. E quando você sai de lá, você sai do Egito e está dizendo, eu não quero mais aquilo, e resolveu a sua história. Não, não resolveu. Você apenas saiu de um lugar de opressão. E agora, o próximo passo do povo de Deus, quando Deus tira o povo do Egito, é o deserto. Deus leva o povo para o deserto. E por que Deus leva o povo para o deserto? Para ensinar o povo naquele caminho, porque nem o Egito e nem o deserto é o destino. O destino é a terra prometida. Pastor, então, se o Egito não é o meu lugar, se o deserto não é o meu lugar, o que representa o deserto na minha vida? Esse tempo agora. Esse é o tempo nosso. Nós estamos nesse processo do deserto e vamos caminhar até chegar, eu e você, o povo de Israel chega em Canaã, eu e você vamos viver a eternidade com ele. Então agora nós estamos nesse processo, caminhando, apontando a nossa vida para um lugar. Qual lugar? A eternidade. Então o Egito é a escravidão, o deserto é o processo onde Deus vai mudando a nossa história. Deus vai nos capacitando. Para quê? Para que eu e você possamos entrar na terra prometida e, no nosso caso, na eternidade. Alguém diga amém? Então eu quero que você guarde bem isso. Egito, deserto, terra prometida. Na nossa história, o tempo sem Jesus, um tempo onde Jesus nos capacita, nos muda, e depois viveremos a eternidade com Jesus. Quem entendeu aí diz amém. Nós temos um mapa para representar isso para você. Quando Deus tira o povo do Egito, o caminho mais reto, o caminho mais direto para a terra de Canaã, esse caminho que tem essa linha preta aqui, ó, esse caminho, está vendo aqui? Ramsés é a saída do Egito, ainda é Egito. Então eles estão saindo e o caminho reto levaria a Jericó, perto da região de Jerusalém. Esse caminho podia e poderia, e até hoje pode ser percorrido, hoje mais rápido, mas se fosse naquele tempo a pé, em 11 dias. 11 dias eles sairiam da escravidão e entrariam na terra prometida. Mas nós temos uma outra linha, que foi por onde Deus nos levou. Está vendo a linha preta lá? Deus não nos levou por lá. Deus fez todo esse caminho. E é incrível, porque essa linha ali, ainda ela está muito certinha. Sabe, quando Deus levou o povo para a terra prometida, o povo andou 40 anos no deserto. Era um caminho de 11 dias, mas demorou 40 anos. A pergunta é por quê? Porque Deus queria ensinar o povo durante essa caminhada. Por ser escravo durante 430 anos, o povo tinha se esquecido, eles tinham se acostumado com o estilo de vida escravo. Eles tinham se acostumado com aquele estilo de vida de prisão, de nunca ter expectativa, de fazer barro para fazer tijolo, para fazer as pirâmides, para fazer as casas. Essa é a nossa vida, essa é a nossa história. Então Deus na caminhada fala, não posso levar esse povo lá, porque se eu levar eles na terra prometida, direto, eles não sabem como se comportar. Sabe, muita gente encontra Jesus e precisa de alguém, de um tutor, alguém que vai se manter do seu lado, mostrando o caminho. Olha, não é por aqui, não é por lá. Toda pessoa que encontra Jesus e tenta fazer voo solo, vai se arrebentar. Vai se arrebentar. Porque a gente precisa de alguém dizendo, não vai por aí. Por que eu não posso ir? Porque eu já fui, eu me quebrei, eu não quero que você passe por isso. Faz sentido? É sobre isso. Então agora Deus leva esse povo por todo aquele caminho. E é incrível, porque o povo sai e eles vão uma hora para a esquerda, outra hora vão para a direita, outra hora eles vão para trás. Daqui a pouco eles fazem uma volta e eles andam. E 40 anos eles ficam rodando até chegar no mesmo lugar. Você conhece alguém assim? Que faz 40 anos, 40 meses, 40 dias, que não consegue avançar em nada. Eu conheço muita gente nesses anos pastoreando. Eu vejo muitas pessoas que se dizem, eu aceitei Jesus, eu larguei o Egito, eu agora estou no processo, mas não há mudança. Não existe mudança e talvez diferença daquela pessoa que viveu lá para essa pessoa que está agora aqui dizendo, eu não quero mais
escravidão, eu não quero mais ser servo do inimigo. Não dá para ver mudança. Então, nesses 40 anos, Deus vai trabalhar uma jornada para a terra prometida, no meu caso e no seu caso, para a eternidade. A jornada do povo de Deus do Egito para a terra prometida é um roteiro existencial. É como você pegar um livro, um caderno e ir escrevendo para anotar tudo o que está acontecendo. É um roteiro, como que se estivesse criando um caminho no deserto. Nós cantamos hoje sobre um caminho no deserto. Nessa jornada o povo avança, recua, contorna, falha, reaprende, segue adiante. Eles estão fazendo uma graduação no deserto. Alguém aqui já fez uma graduação? Uma faculdade? Então, cada parada não é apenas geográfica. Cada parada naquele mapa não é apenas um lugar geográfico. É um ensino, é um potencial que está desenvolvendo, fazendo com que o povo cresça e desenvolvendo ele. Não é apenas uma travessia do deserto. Deus estava modelando o seu povo. Ei, escute, Deus quer modelar você. Deus quer fazer de você um vaso transformado, porque o povo havia perdido a noção de ser filho de Deus por causa dos anos de escravidão. É uma progressão nos ensinos. Deus estava graduando o povo, e sabe, tem um detalhe muito importante, porque nessa escola, a escola do deserto, muitos não receberam seu diploma. Muitos morreram e pararam no caminho. Uma geração inteira morreu no deserto, porque eles não conseguiram aprender as lições. Escute, do povo que sai do Egito, apenas 2 dos que saíram de lá, durante os 40 anos, entraram na terra prometida: Caleb e Josué. É muito sério. A gente pensa, não, é tão fácil viver a vida cristã. Cuidado, porque talvez você vai morrer no deserto. E você fala, mas eu estou vivendo bem aqui na igreja. Como é que eu sou agora um cristão? Ei, cuidado, porque talvez você morra no deserto, mas o deserto não é o seu lugar. A sua casa é a eternidade. Jesus diz assim, eu não estou preparando casa para você aqui. Eu fui, eu vou e vou voltar, porque eu fui agora para preparar morada para mim e para você. O seu lugar não é aqui. Fala para quem está do seu lado aí, seu lugar não é aqui. Então essa é a nossa série, Pedagogia no Deserto. Nela nós seremos moldados novamente à imagem e semelhança do nosso Deus. O contexto de Israel é também o nosso contexto. Preste atenção, o Egito representa o lugar da falta do mínimo. É a falta do mínimo de alegria, de esperança. O Egito representa a falta do mínimo, uma escravidão, é um trabalho duro, são pessoas oprimidas. Nós temos imagem que mostra isso. O Egito representa a falta do mínimo. O deserto é um lugar da provisão suficiente. Escute, se o Egito é o lugar da falta do mínimo, não tem como sobreviver nesse tipo de ambiente. Por isso que nós, sem Cristo, estamos morrendo. Por isso que sem Jesus a nossa vida é morte, porque o Egito é esse lugar de morte. Mas agora, caminhando no deserto, o deserto é o lugar da provisão suficiente. Então entenda, é um lugar de ensino, é um lugar de transformação, um lugar onde a palavra deixa de ser apenas escrita para ser vivida. Ei, a Bíblia não é só um livro de instruções. A Bíblia é um livro que deve ser praticado. Então, o deserto é a provisão suficiente. Se você leu a Bíblia um pouco, você sabe que quando o povo está no deserto, Deus envia o maná, o pão dos céus, e a Bíblia diz que era para que eles apanhassem aquilo o suficiente. Por quê? Porque Deus está querendo ensinar algo àquele povo. Deus quer ensinar algo sobre o deserto. Nós vamos aprender sobre isso. E por último, Canaã é o lugar da abundância. Sabe, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, a eternidade que nós vamos viver, é um lugar onde não mais existe choro, não mais existe dor. Sabe, tudo que você tem sofrido no caminho, no deserto, ei, continue firme, porque lá na eternidade, na Canaã, na terra prometida, você não vai passar por isso. Então é aqui que a gente é moldado, é aqui que a gente é ensinado, capacitado a crer. Nessa jornada nós precisamos entender
a pedagogia de Deus. Deus quer ensinar o seu amor. Deus quer ensinar sobre as suas bênçãos. Diga para quem está do seu lado: você é um abençoado. Deus quer ensinar os seus propósitos. Nessa noite nós vamos ter 3 paradas. Três paradas. São 42 paradas. Nessa noite nós não veremos as 42, veremos 3. Mas são 3 paradas importantes que vai, sabe, nos apontar sobre algo tão precioso daquilo que Deus quer mostrar para mim e para você. Mas antes das 3 paradas, nós precisamos saber sobre a saída do povo. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia juntos. Eu quero que você participe disso junto comigo. Grave isso. Eu ministrei as células essa semana. Ainda não estava 100%, mas eu disse: existem coisas muito importantes que você só vai aprender lendo a Bíblia. Então, se você quer mudança, quantos querem mudança aqui? Deixa eu ver. Quantos querem? Tá, você que não quer mudança, então não leia a Bíblia. Eu não quero mudança, não leia a Bíblia. Não leia, pastor, você está mandando eu não ler. Não leia, porque se você não quer mudar, não leia a Bíblia. Sabe por quê? Porque se você não lê, você fica ignorante. Você não sabe o que tem que fazer. Por quê? Porque você não leu. Mas a partir do momento que você lê a Bíblia, a partir do momento que você conhece, por isso que eu tenho medo de gente que fala assim: eu já li a Bíblia esse ano, pastor, 4 vezes. Cuidado. É perigoso ler a Bíblia se você não quer mudar. É perigoso ler a Bíblia se você não quer ser transformado. Por quê? Porque Deus vai olhar para você agora como alguém que é negligente, não como alguém que é ignorante. Por quê? Porque o ignorante não sabe de nada, mas o negligente sabe, mas não faz. Então, não quer mudança? Não leia a Bíblia. Mas quanto querem mudança nessa noite? Então leia a Bíblia. Êxodo capítulo 12, versículo 37, diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, sem contar os meninos e as mulheres. Uau, é muita gente. Eles saem do Egito, 600, pode colocar aí 1 milhão de pessoas, fácil. E eles estão indo de Ramsés para Sucote. Ramsés é a porta da saída. Deus tira o povo de uma civilização incrível. Entenda, o Egito é a civilização mais próspera daquela época. O Egito é a civilização com mais tecnologia, com mais sabedoria. As escolas, os ensinamentos deles são profundos. Mas esse povo está lá no meio de uma civilização maravilhosa. Até hoje as construções deles nos encantam. Você nunca viu as pirâmides? Você nunca olhou lá, sabe, aquelas esfinges, aqueles leão deitados? Você nunca olhou e falou assim: meu, como eles fizeram isso? Foi o povo de Deus que fez. Eles participavam dessa grande construção, mas eles não experimentavam do prazer. Por quê? Porque eram escravos. Tem muita gente vivendo assim hoje, sabe, é filho de Deus, aceitou a Jesus, mas ainda continua participando de um mundo, de uma civilização distorcida, deturpada. Vive em uma tecnologia, os carros são elétricos, os telefones, smartphones fazem de tudo, mas não tem a abundância dos filhos, continuam presos no pecado, usam aquilo para a si próprio se sabotar. Então, eles saem de Ramsés, é a porta de saída. Ramsés, o povo se torna uma assembleia em movimento. O Egito já não existe mais, eles saíram. Você também saiu. Vou falar de novo: o Egito não existe mais, você já saiu de lá. O Egito já perdeu o direito de definir o futuro daquele povo. É maravilhoso nessa noite. Ei, deixa eu te dizer, alguns me procuraram durante a semana: pastor, olha, até minha esposa falou assim: nossa, todo mundo estava esperando a palavra lá, porque a igreja estava lotada. Eu falei assim: não, eles foram lá por causa de Jesus. E ela falou assim: não, mas meu Deus, e todo mundo mandou mensagem: ah, nós estava com a expectativa. Ei, Deus não falha. E eu vou te explicar daqui a pouquinho por que a gente não pode começar, e agora está começando, você vai entender. É uma jornada de redenção, sabe, tudo começa em Ramsés. Tem gente que saiu do Egito, mas ainda vive no modo escravo. Eu saí do Egito, eu fui para o encontro, eu aceitei Jesus, mas a sua mentalidade ainda é um modo escravo, modo Egito. Tem deuses, tem outros senhores, sofrem domínio das paixões, se embriagam, namoram de forma, sabe, de maneira lascívia, tem relacionamentos promíscuos, pecaminosos, são invejosos, maledicentes. Sabe o que é maledicente? É uma palavra bonita para fofoqueiro. Por
que eu falei fofoqueiro? Porque mulher não faz fofoca, é só homem que tem esse problema. Os homens digam amém. Invejosos. Você viu o carro do pastor e a moto dele? Invejoso. Limpa seu nome, que você vai poder financiar tudo também, que nem eu. O problema é que você não paga, e daí ninguém dá crédito para você. Ainda bem que eu não estou falando com ninguém aqui, estou falando com o povo que não veio hoje, porque aqui todo mundo é bom pagador. Alguém diga amém aí. Ramsés vem do Egito antigo. A tradução é Ra-Messu, filho de Ra. Israel sai de um lugar onde o nome deles é tido como: vocês são filhos de Ra. Um lugar onde a origem e a identidade do povo é distorcida. Ei, quando você está lá no Egito, naquele lugar, naquele tempo sem Jesus, a sua identidade muda. Os lugares que você frequentava definiam a sua identidade. Aquele lá é um botequeiro, ele é bêbado, um alcoólatra. Aquela lá anda por aí atrás de homem. Aquele lá vive fazendo isso, pecado isso, prostituição. Aquele é fofoqueiro, aquele não perdoa ninguém. Sabe, nós tínhamos uma identidade no Egito, e Deus está dizendo: essa não é a sua identidade. Eu preciso de alguém que crê aqui. Essa não é a sua identidade. O Egito não define mais a sua identidade. A sua vida procedia do Egito, e você pensava: eu sou assim, meu pai foi assim, minha avó. São gerações escravos. Mas Deus está aqui para mudar a sua vida. Deus tira o povo desse lugar. Deus tira o povo do Egito com mão poderosa e diz para eles: vocês não são filhos de Ra, vocês são meus filhos. Em Ramsés, Deus está dizendo: sua identidade está conectada ao seu propósito e não ao seu passado. Eu vou repetir. Deus está falando para mim e para você nessa noite: a minha identidade, a sua identidade está conectada ao nosso propósito, não aquilo que nós fizemos, nem do lugar de onde viemos. O meu passado não define mais a minha identidade. Eles vão conhecer uma nova criatura. É por isso que eu não tenho medo de andar na cidade, porque se eu encontrar alguém que me conheceu de uma época assim, você já reparou que às vezes a gente encontra um povo que fala assim: meu Deus, nunca achei que nunca mais ia ver. E encontra, no mercado principalmente encontra. E por que você não tem vergonha, pastor? Sabe por quê? Porque aquela pessoa pode dizer para mim assim: eu sei o que você fez e quem você era. Eu vou dizer assim: então, muito prazer, eu quero me apresentar agora quem eu sou e quem Deus me transformou. Porque eu não sou mais definido pelo meu passado. Tem alguém aqui nessa noite? Eu não sou definido pelo meu passado e nem pelos meus erros. Não, eles não me definem mais. Não importa onde você esteve, não importa de onde você veio. O que importa é para onde você está indo agora. O êxodo não é apenas uma jornada, é receber novamente a paternidade de Deus. Eu tenho um pai e Ele me ama. Eu vou falar de novo. Eu tenho um pai e Ele me ama. Tem uma canção, não sei se o Eliel sabe. Estou brincando, assisti o culto domingo passado. Cadê o Eliel? Já sei onde o Eliel está. A propósito, o amor é lindo. Até que enfim, né? Achei que era padre, alguma coisa assim. Eu não venho na igreja, tanta coisa acontece, irmãos. Eu não posso faltar muito nos cultos. O povo se perde rápido. Eu estou tipo que nem Moisés, subiu no monte e o povo já se perdeu tudo. Vira uma bagunça. Diga para quem está do seu lado: eu tenho um pai e Ele me ama. Eu não sei não, pastor. Então, vai lá. Êxodo 4:22. Êxodo 4:22. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito. Uau. Repita comigo assim: quando falar Israel, você fala seu nome, tá bom? Você entendeu? Então vamos lá. E dirás a Faraó: assim diz o Senhor, é meu filho, meu primogênito. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: eu sou filho de Deus. Deus está dizendo: vocês não são filhos de Ra, vocês são meus filhos. Você não é filho do Egito, você não é filho do pecado, você não é amaldiçoado, você não é perdido, sabe? Você não é nenhum dos adjetivos predicativos, nenhum daquilo que falaram de você. Você é filho de Deus, amado, amado. Você é filho de Deus.
Diga assim: eu sou filho de Deus. Não, você não, assim não é filho de Deus. Eu sou filho de Deus, grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Eu sou filho de Deus, amém? Você pode aplaudir a Jesus? Porque nele nós fomos resgatados à imagem e semelhança. Escute, você sempre vai se comportar como você se enxerga. Se você se enxerga sendo filho do Egito, não, eu fiz muita coisa errada, sabe? O pecado ainda me domina. Ei, você não é mais isso, você é filho de Deus, grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado do Pai. Isso é quem você é. Nós não cantamos uma canção. Como é que é a canção na canção? Este é quem tu és? Este é quem tu és. Está na hora da gente começar a falar quem a gente também é. Este é quem tu, meu Deus, é um Deus de mim. E você? E você? E você? Quem é você? Está na hora da gente parar de falar só quem é Deus, mas também falar quem nós somos. Eu sou filho de Deus, grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Esse é quem eu sou. Eu estou animado, irmão. Você não está animado, não? É como, sabe, entender isso é como se comportar dessa maneira. Alguém vai dizer assim: mas você está passando. Não, eu sou filho de Deus. Deus vai me favorecer. Olha, mas o que a sua casa, o que aconteceu com a sua casa? Não, eu sou profundamente amado. Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que está fazendo. Eu sou filho de Deus. Nessa jornada, você precisa de uma declaração sobre quem Deus lhe chamou para ser. Escute, uma declaração de quem Deus te chamou para ser. É mais ou menos como Jesus. Escute, a gente tem que, às vezes a pessoa pergunta para você: quem é você? Eu não sei direito, eu estou numa crise existencial. Não, o cristão tem que saber quem ele é. Você vai dizer, se alguém pergunta quem você é, você fala: eu sou filho de Deus. Pastor, mas será que eu não estou me exibindo? Claro que não. Jesus faz isso, em Mateus 3, ele é batizado, ele tem uma resposta, o céu se abre. A Bíblia diz que quando João Batista joga água sobre ele, o céu se abre, a pomba vem, senta no ombro dele, e uma voz do céu diz assim: este é meu filho amado. É a voz de Deus, né? A voz de Deus é assim mesmo, porque a Bíblia diz que é como a voz de muitas águas. É uma voz como a voz de trovão. Este é meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. A palavra ali é: em quem toda a minha alegria está destinada. Você é a menina dos olhos de Deus, Ele te ama. Não, pastor, isso aí é Jesus. Foi para Jesus que Ele falou isso. Para mim Ele nunca ia falar isso. Não, pode ter ver lá em Mateus. Não, você não pode olhar em Mateus, você tem que olhar em João. João capítulo 3, versículo, diz assim, no 3, 1, 2, 3. Porque Deus amou o Fábio, porque Deus amou o Pedro, eu preciso de alguém que creia. Deus amou o José, Deus amou a igreja, Deus amou a mim e a você. Ele te ama. Você é amado do Pai. Por favor, faça alguma coisa aí, irmão, me ajude. É como Jesus. Aí Jesus sai do batismo, e olha que incrível. Jesus sai do batismo e ele carrega essa mensagem, ele carrega essa frase. E aí alguém pergunta para ele assim: ei, quem é você? Ele fala assim: eu sou a porta. E o outro pergunta: quem é você? Ele fala assim: eu sou o caminho. E o outro fala: quem é você? Ele fala assim: eu sou o bom pastor. Jesus tem uma frase que define a história dele. Quem é você? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou filho de Deus. Grandemente abençoado. Eu preciso de alguém aí. Grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Este é quem eu sou. Essa tem que ser a sua declaração. Quando alguém fala assim: mas as coisas não estão indo bem, você fala assim: não, eu sou amado, eu sou favorecido, eu sou abençoado. Então nós saímos de Ramsés. Eu não sou mais filho de Ra, eu sou filho de Deus. E chegamos então na nossa primeira parada dessa noite. Serão 3, é bem rápido. A primeira parada está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 37. Êxodo capítulo 12, versículo 37. E diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 homens a pé, sem contar os meninos e mulheres. A primeira parada então é em Sucote.
onde o povo se preparou para a jornada no deserto. Ei, ainda não é o deserto. Sucote ainda não é o deserto, é a saída. Então, antes do povo entrar no deserto, Deus quer trazer uma referência sobre eles. Sucote, a palavra Sucote representa cabana, tenda, refere-se a uma estrutura temporária, simbolizando que aquilo que nós estamos vivendo naquele momento é transitório. Sabe, tem muita gente achando que o que está passando, o que está vivendo, é tudo a sua história. Não, isso é transitório. O que está acontecendo hoje na sua vida, Deus vai mudar. Não existe tempestade que dure para sempre. Tem gente que fala, estou passando por uma luta. Ei, está na hora de você se comportar como ovelha, porque a ovelha ouve a voz do pastor. Tem gente que não se comporta como ovelha, porque a ovelha faz bé, não faz? Como é que a ovelha faz? Bé. Agora tem gente que só responde esse chamado aqui, ó. Ué, eia. Isso não é ovelha. Isso não é ovelha. Diga para quem está do seu lado, você é ovelha, faz bé. Sucote então é o lugar onde você aprende que o provisório, presta atenção nisso, não significa sem propósito. Sucote é a tenda. Aquele povo estava acostumado com, sabe, casas, palácios, edificações, e agora Deus está dizendo, você saiu de lá? Eu tenho algo novo para você. E o que é? É uma tenda. Você vai viver em transição. A sua história aqui, seja 50 anos, 40 anos como eles, não importa, é transitório. E por que é transitório? Porque eu estou indo para o meu destino. Eu tenho um destino, eu estou apontando para ele. Sabe, eu estou esperando a eternidade. Você também? Eu estou esperando a eternidade. Sucote então é o lugar onde você aprende que o provisório não significa sem propósito. Sucote, o improviso se torna uma liturgia, um memorial contra a soberba. A cabana, algo tão simples, sabe, algo tão inseguro, é o antídoto contra a ilusão da autossuficiência. Porque tem gente que depois de encontrar Jesus, porque avança em uma área, começa a ser independente, autossuficiente. Israel deveria se lembrar, nós não somos definidos por estrutura, nós não somos definidos por riqueza, nós não somos definidos por conforto. Não importa a casa, não importa o tipo de carro, não importa os lugares que você frequenta, não importa o quanto de dinheiro você tem, a nossa estrutura, nós somos definidos por uma aliança. Nós temos uma aliança com Deus, isso é o que nos define. A teologia da provisão, então, sabe, nesse lugar não havia estoque, apenas dependência diária. Deus usa o provisório para curar o apego às coisas permanentes, porque tem gente se perdendo em coisas, porque acha que aquilo é permanente. Tem pessoas que abandonam o propósito de Deus. Lembra, você não é definido pelo seu passado, você é definido pelo seu propósito. Mas tem muita gente pegando algo, coisas que são provisórias. Dinheiro é provisório, sim ou não? Por quê? Porque se você morrer, você não leva. É provisório. Mas tem gente que gasta a sua vida inteira correndo atrás disso e se esquece do propósito, que é o destino, a eternidade. Ei, eu profetizo, você vai prosperar em todas as suas áreas, mas nada disso pode ser o que define você. O que define você é a aliança. Sabe, se eu tiver dinheiro, o bolso cheio, se eu tiver a poupança cheia, uma conta, investimentos, tudo isso é maravilhoso, mas o que me define é a aliança com Deus. Eu largo tudo, deixo tudo por Ele. Eu largo tudo, deixo tudo por Ele, porque a presença dEle me define. A verdadeira segurança do cristão não está na casa, no extrato bancário, na carreira bem sucedida, no que você tem guardado ou no que você tem reservado. A verdadeira segurança está na presença de Deus. Sucote é como se Deus estivesse dizendo: agora que vocês têm tudo, porque você não tinha nada, não tinha esperança, no Egito era escravo, agora você sai de lá, e a Bíblia diz que eles saem ricos, carregando muitas riquezas, não tinham nada e agora saem por um deserto, aonde se tornam prósperos. E Deus está querendo dizer: olha, vocês estão vendo tudo que vocês têm agora,
Então lembre-se de tudo que vocês têm agora. Deus está tentando ensinar a mim e a você hoje. Apesar de que agora você tem muitas coisas, lembre-se de quando você não tinha nada. Casamento destruído, família arrebentada, devendo para todo mundo, uma vergonha. Deus está dizendo: eu estou mudando a sua história hoje. Em Sucote a gente aprende que a dependência de Deus nunca termina. Diga para quem está do seu lado: a dependência de Deus nunca termina. Sabe quando você tiver aqueles milhões na conta? Vou falar de novo, o povo lá do fundo não ouviu. Sabe quando você tiver com aqueles milhões na conta? A dependência de Deus nunca termina. Sabe quando você tiver com a sua família toda arrumadinha, tudo certinha, seu casamento, seus filhos, tudo estruturado, a dependência de Deus não termina. Quando você se libertar dos vícios, do pecado, sabe, da dependência do álcool, das drogas, a dependência de Deus nunca termina. Nunca termina. Eu me libertei de tudo. A dependência de Deus nunca termina. Encontre alguém que está se perdendo no caminho, e essa pessoa deixou de depender de Deus. Eu dependo dele todos os dias. Em Sucote, a cabana nos faz lembrar que ainda estamos no caminho. Diga para alguém aí: você ainda está no caminho, você ainda não chegou. E diga para ele: e se você ainda não chegou, com voz de profeta agora diga assim: a dependência de Deus nunca termina. Eu profetizo, você vai depender de Deus até o fim. Aleluia. Sucote, o provisório com o propósito. Alguém diga amém. Agora, eles saem de Sucote, então eles vão entrar no deserto. Sucote é a entrada, e agora eles estão entrando no deserto. Êxodo capítulo 13, versículo 20, diz assim: assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. Chegamos então na segunda parada, Etã. Etã, a tradução literal era o lugar dos pássaros, mas Etã também representa uma extremidade do deserto. É o limite, é como se fosse a borda, a fronteira da linha divisória. Em Etã é um limiar entre os dois mundos, a geografia entre o Egito e o deserto. Algo vai mudar. Todo homem, toda mulher de Deus, transformado por Ele, passaram por Etã. Deixa eu te explicar. Todos nós saímos do Egito, então passamos por esse lugar agora, aonde eu saí do Egito, e agora o que eu faço? Eu aceitei a Jesus, e agora? Todo mundo, todos que passamos por isso, entramos e passamos um período nessa segunda parada que é Etã. Por quê? Porque em Etã, o povo agora vai conhecer a Deus de forma diferente. O povo agora ouvia Deus falar através dos líderes, mas agora Deus vai se revelar a ele. Em Etã, a presença de Deus não é mais só falada, a presença agora é visível. Por quê? Porque Deus vai colocar uma nuvem para guiar o povo de dia, e uma coluna de fogo para guiar o povo à noite. Nesses lugares intermediários, a referência antiga ficam para trás, as novas referências vão se consolidando. Etã ainda é um lugar desconfortável, não é o fim. Por quê? Porque não é a nossa morada. Etã ainda é desconfortável, mas não permite retorno, mas também não oferece chegada permanente. Sabe, quando você aceita Jesus e você agora começa a frequentar o ambiente cristão, esse não é o ambiente definitivo. Não dá para voltar para o passado. Eu profetizo, você não vai voltar. Mas ainda não é tudo que Deus tem para você. Tem muita coisa para acontecer. Etã é o lugar onde a nuvem vai aparecer. Êxodo capítulo 13, versículo 21, diz assim: e o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. A presença é para guiar. Em Etã a gente aprende a ser guiado pelo Espírito. De noite, numa coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Ei, na jornada que eu e você estamos experimentando, Deus não quer nos dar um tempo onde você fala: eu vou passar uma temporada aqui. Não, caminhe de dia e de noite, caminhe de dia e de noite. Eu estou trazendo, sabe,
provisão, eu estou trazendo direção, eu estou dando para vocês tudo aquilo que vocês precisam. Então não pare no caminho. Tem gente que começa muito bem, falaram sobre isso esses dias aqui na igreja. Tem gente que começa muito bem, mas não termina bem, termina mal. A presença de Deus então na nuvem é guia. A nuvem de dia e de noite define o caminho. Israel não escolhe mais rota, deve aprender a responder os comandos de Deus. Em Etã, nós vamos aprender a deixar de fazer tudo da nossa maneira e começar a fazer da maneira de Deus. Sabe, irmãos, quantos já se meteram em muitos rolos, em muitos problemas, porque tentaram fazer segundo o seu modo? Mesmo dentro da igreja, eu quero fazer da minha maneira. Ei, nós estamos em uma sociedade hoje que se diz cristã, mas que não carrega as características de um cristão. Eu estou em Etã, eu devo ouvir a voz de Deus, eu devo ouvir que Deus está para me guiar. É uma nuvem que aponta, Ele aponta um caminho, mas eu não quero, eu quero fazer da minha maneira. Diga para alguém aí do seu lado, você precisa seguir a nuvem. A nuvem faz com que o povo se mova. A Bíblia diz que quando a nuvem se move, o povo anda. Quando a nuvem para, o povo acampa. Deus está definindo o ritmo. Eu pergunto para você, quem é que está definindo o ritmo da sua vida ainda hoje? Quem é que define o seu ritmo? Quem é que fala, para, continua? Você? Um coach? É Deus que define a nossa história. Diga para alguém que está do seu lado, você precisa seguir a Jesus. Vamos ler o texto que confirma isso. Eu fiquei sabendo que você não está muito lendo a Bíblia, então vamos ler, pelo menos nessa noite. Abre aí Números, capítulo 9, versículo 21. Olha só. Números 9, 21. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem seguia, punha-se em movimento, em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, por 1 mês, ou por mais tempo, enquanto parava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, eles partiam. Israel não definia mais o ritmo, respondia ao ritmo. Sabe, irmãos, tem gente que ainda não tem tempo para Jesus, tem gente que ainda não tem tempo para Deus. Etã é um lugar onde a alma aprende a ser dirigida. Etã é onde você permite que as suas vontades e desejos sejam controladas, não pela sua carne, mas pelo Espírito de Deus. Essa é uma das lições mais importantes da vida cristã. Preste atenção, sabe, isso é muito importante, porque se você aprender isso, você aprendeu 90% do que é a vida cristã. 90% ou mais do que é a vida cristã, do que define a vida cristã, é ouvir a voz de Deus e segui-la. Mas como que eu vou saber, pastor? É fácil, porque a Bíblia diz que a nuvem naquele dia apontava, a nuvem naquele dia mostrava, vai para esse lugar, levanta, continua, para. Mas e nós? Eu não estou vendo nuvem. É porque quando Joel profetizou no capítulo 2 do seu livro, ele disse que um dia desceria sobre toda a carne o Espírito Santo. Então agora nós não temos a nuvem, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Ei, o texto que foi lido aqui na abertura do culto, se eu não me engano, de manhã ou à noite, sobre o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou ali é tabernaculou. Sabe, a Bíblia está dizendo, Jesus, ele encontrou uma tenda definitiva. Antes era uma tenda transitória. O tabernáculo aonde residia a presença de Deus era transitório. Uma hora estava aqui, outra hora estava ali. Jesus vem e a promessa dele é que o Espírito Santo viria e faria de nós sua tenda. Dá uma olhadinha para essa tenda que está do seu lado aí. Ela precisa estar cheia da presença de Deus, porque senão você vai continuar tomando as decisões erradas. No deserto, quem se movia sem a nuvem se perdia. Eu vou
eu vou seguir o meu próprio caminho. No deserto não tem caminho, porque tudo é igual. Se você já esteve em alto mar, quando você não tem mais visão da terra, você não consegue mais definir que lado é, a não ser que você tenha uma bússola. Por quê? Porque tudo igual, é tudo água. O deserto é a mesma coisa, só que é areia. Então quem se movia sem a nuvem, morria. Sabe, hoje também é assim. Alguém que se move sem a presença do Espírito, sem a direção do Espírito Santo, vai morrer. Sabe como é que é isso? Eu vou explicar. Você está lá para fazer um negócio, e está dando tudo certo. Passou a ficha, foi aprovado, já está tudo certo, já vão começar a fazer a nota fiscal. Você está falando, meu Deus, está dando tudo certo, mas aqui dentro você está sentindo assim, não estou legal, mas alguém do seu lado está dizendo, mas está dando tudo certo, olha aí, foi aprovado, segue isso, mas eu não estou seguindo, eu não estou sentindo muito bem, eu não estou confortável, eu não vou fazer, porque Deus está confirmando dentro de mim, que não é para mim fazer, eu não vou fazer. Por outro lado, você está lá, e você está tentando fazer um negócio e não dá certo, a pessoa não aceita, e manda outra oferta, não dá certo, e daqui a pouco você fala, alguém fala, acho que não é para fazer, ele fala assim, não, eu estou sentindo, está queimando no meu coração, é para mim fazer, mas vai ficar mais caro, não, mas Deus está falando, está confirmado, eu vou fazer, porque Deus está falando, vai e faz. Eu nunca encontrei alguém que disse assim, Deus mandou eu fazer, pastor, e deu errado, nunca encontrei. Porque se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Eu tenho medo de gente que fala assim, pastor, Deus está mandando eu fazer isso, o que o senhor acha? Eu falei, quem que é que está mandando você fazer? É Deus, pastor, ele falou comigo num sonho. Eu falei, você está perguntando para quem? Estou perguntando para o senhor. Por que você está perguntando para mim? Eu sou o que perto de Deus? Vai e mete a cara. Ah, pastor, mas eu estou em dúvida. Então não foi Deus. Não foi Deus, então vai para cima, mas não tem dinheiro, Deus vai fazer, porque se Ele aponta, Ele paga a conta. Mas eu não sei para onde ir, vai sem rumo, porque Deus vai mostrar o caminho. Aí se não tiver caminho, Ele abre um caminho para você, porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Ei, para de ficar falando que foi Deus e morrendo de medo, não foi. Se você está com medo, não foi Deus, não foi. Vai para cima, irmão. Se Deus falou, vai para cima, não tenha medo. Falei para quem está do seu lado, se foi Deus, vai acontecer. Mas se foi você vai se lascar. No deserto, Deus nos ensina. Quem se recusa a se mover pela palavra de Deus, morre no deserto. Se o único trabalho da minha vida e da sua vida é seguir a Jesus, vamos fazer isso direito. Não dá para sair do Egito e carregar as características do Egito. Gente que não perdoa. Irmãos, nós olhamos os relacionamentos hoje dentro da igreja, não parece, não tem diferença nenhuma dos relacionamentos fora da igreja. Não dá para distinguir o que é mundo e o que é igreja mais. Não dá para distinguir quem está falando aqui, se é um cristão falando, ou se é uma pessoa, sabe, um maledicente do mundo. Não dá para saber por quê? Porque a gente está lutando contra a gente mesmo. Um testemunho terrível. Não é normal viver uma vida dizendo dentro da igreja, dentro da igreja, a igreja não te salva. O ambiente não te salva. É Jesus que muda a sua história. Ele te tira do Egito, te põe no deserto para te ensinar. O que eu tenho encontrado de gente que vive caindo nas mesmas coisas, errando nas mesmas maneiras, troca de relacionamento, troca de carro, como troca de roupa. E por quê? Porque está tentando manter algo que Deus está falando, para. Se a nuvem parava, o povo parava. Se a nuvem se erguia, o povo seguia. Deus está dizendo, para. E você quer seguir, vai dar errado. Eu sei, talvez possa não estar sendo eticamente correto, mas eu estou sendo biblicamente correto. Nós não temos nessa igreja aqui início de relacionamento. Se eu ficar sabendo, eu vou cobrar.
início de relacionamento não começa em saidinha para se conhecer. É palhaçada isso aí. Você vai se conhecer na presença do Senhor. Se tem alguém dizendo, sai para se conhecer, está errado, isso aí é o mundo que faz, e você não está mais no mundo, você está na presença do Senhor. Se começa errado, vai terminar errado. Será que alguém aqui pode dizer um amém? Tem gente que diz que está seguindo a Jesus, mas na verdade está seguindo a si mesmo. Viver no Espírito também é aprender sobre isso. Etan, Deus me define, Deus me comanda, Deus me dá direção. A nuvem aponta. Então, saindo de Etan, chegamos na nossa terceira parada, e essa já é a última parada dessa noite. Já estamos terminando. Êxodo 14, versículo 9, diz assim: os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas, e alcançaram quando estavam acampados à beira do mar, perto de Pi-Hairote, de frente a Baal-Zefon. Então chegamos na terceira parada, que é Pi-Hairote, um ponto estratégico, um lugar perto do Mar Vermelho, onde o povo acampou antes de atravessar. Pi-Hairote, a tradução é a entrada do canal. Literalmente é a entrada estreita. É uma passagem entre as montanhas. Isso é muito peculiar. Pi-Hairote é um ponto sem volta, um lugar de decisão. Deus sempre nos leva a esses lugares. Eu vou explicar. Quando o povo sai do deserto, do Egito, é uma grande multidão, mais de 1 milhão de pessoas. Então, eles estão andando por um caminho largo, mas de repente Deus os leva por um caminho estreito, e o caminho vai estreitando, e você sabe que quando você tem muita gente, e o caminho começa a estreitar, então se torna uma grande fileira, não dá mais para caminhar como era antes. Pi-Hairote é o lugar da mudança. Deus vai nos espremer, Deus vai fazer com que as saídas acabem, porque tem gente que ainda tem muitas saídas, tem gente ainda que tem muitas estratégias. Pi-Hairote é o lugar onde as estratégias acabam, não tem mais jeito. É o lugar onde Deus vai mudar o posicionamento dele na nossa história. Lembra, eu saio do Egito, e agora eu tenho um encontro com Deus. Antes de entrar na terra, que eu vou caminhar para o lugar da promessa, eu tenho um encontro de novo com o Senhor. Ele diz assim: eu te tirei do Egito e agora eu quero ser o seu Deus. Eu te tirei da morte, eu te tirei do inferno, e agora eu quero te ensinar sobre vida abundante, porque eu vim para te dar vida e vida abundante. Então em Etan, Deus está dizendo: eu quero ser a direção para a sua vida, deixa eu te guiar, deixa eu te mostrar o caminho, eu coloco o meu espírito em você. Ele vai dizer: olha o que está acontecendo, olha a sua vida, olha a sua história, foram 400 anos de perdição, e olha no que você está se metendo de novo, e Deus está dizendo: deixa eu te dirigir. E Ele nos leva, e você fala assim: quem está te comandando agora? Você fala: é Deus, e está tudo bem, olha que maravilha, a minha vida está dando tudo certo, mas vai afunilando, vai se apertando. Ei, a vida cristã, você começa, guarde isso e coloque amor nas minhas palavras, guarde isso e coloque amor nas minhas palavras. A vida cristã você começa de qualquer jeito, porque você tem que vir do jeito que você está. Amém? Arrebentado, moído, fraco, traído, magoado. Eu não sou perdoado e não perdoo, eu estou arrebentado. Pode vir, mas você não pode permanecer assim. Você não pode permanecer com a mentalidade doentia. Você não pode permanecer com os comentários doentios, amargura. O que nós encontramos de gente que se diz filho de Deus amargo? Deus não é amargo, que não encontra alegria, que só reclama, que só duvida. Isso aí está avançando porque é preferido de Deus. Não.
Uma vez eu estava pregando aqui e falei assim: Deus não tem preferidos ou tem? A pessoa gritou: tem. Eu falei: eita, pronto, tem um testemunho de Jeová no nosso meio. Eu falei: não tem não, não tem não. Porque quando ele viu Jesus, ele não disse: morre por aquele, deixa os corintianos tudo morrer para o inferno. Não, até o corintiano ele salvou, irmãos. Quer ver? Quem é corintiano aí? Aí, ó, cuidado, você está perto, a sua carteira já está arriscada. Confere se está aí o celular do lado. Do lado de um corintiano nunca é um lugar muito seguro. É ou não é? Por isso que a gente é santos, né? No início, o povo precisa de uma direção. Mas agora em Piairode, a nuvem muda. Antes ela dava direção. Agora em Piairode, a nuvem vai se tornar proteção. Uau! Eu quero um Deus que me dê direção. Ele fala: eu vou te dar. Mas agora eu estou em luta, agora eu estou em perigo. Ele fala: eu serei sua proteção. Eu fui direção e serei proteção. Êxodo 14:19 diz assim: a seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se. Retirou, ele foi embora? Não, e se colocou atrás deles. Ele estava na frente, mas ele fala: agora o inimigo está vindo atrás. Então eu não preciso mais dar direção. Eles já estão chegando no ponto sem saída. Porque essa é a essência de Piairode. Piairode é o lugar sem saída. Deus vai te levar. Escute, não é uma profecia ruim, é uma palavra de transformação. Em algum momento na nossa história, Deus vai nos colocar em Piairode, um lugar sem saída, um lugar onde você não tem mais o que fazer, e você fala: eu não sei mais o que fazer, e Deus fala: então você chegou nesse lugar, Piairode. É o lugar onde eu sou espremido, onde Deus me afunila, eu não tenho mais saída. E Ele vai falar assim: então agora eu saio da direção e começo a ser proteção na sua vida. Ele diz: o anjo saiu e se colocou atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para eles e luz para os israelitas, de modo que os egípcios não puderam se aproximar dos israelitas durante toda a noite. Um grande exército. Sabe por quê? Porque o diabo não desiste fácil da gente. O diabo não desiste fácil de mim e de você. Ele vai atacar áreas de fragilidades. Um homem e uma mulher que saem do Egito, saem de lá carregando traumas, fragilidades, agora são restaurados e perdoados pelo Deus que agora eles servem. Jesus Cristo veio, morreu para perdoar os nossos pecados, amém? E ressuscitou para nos dar vida abundante. Então Ele está dizendo: olha, agora você precisa entender o processo que eu estou fazendo na sua história, a pedagogia do amor. Eu fui direção e agora sou proteção. Por mais que o diabo tentasse, por mais que Faraó tentasse, não conseguiram alcançar. E eles agora estão diante de um grande mar. Eles andam a noite inteira. Diga para quem está do seu lado: você precisa avançar. Moisés fala com Deus: Deus, não tem saída. E Deus fala assim: joia. Você já parou para pensar, você um dia orar: Deus, eu estou sem saída. Ele falou assim: era isso que eu queria. Deus, eu não sei o que fazer. E fala assim: eu estava esperando você falar isso. Já aconteceu isso com você, Marco? Hoje? Alguém fala assim: hoje? Hoje, aconteceu hoje. Eu não sabia o que fazer, e Deus falou: muito bem, agora eu posso entrar na sua história, porque eu sou o Deus do impossível. Deus coloca eles em um lugar sem saída. Entenda, os que param e não avançam são alcançados pelo Egito. Mas se você avançar também, ainda tem um deserto inteiro para atravessar. A nossa história e nem a deles termina hoje. É só um pedaço. Os filhos de Israel se perderam no Egito durante 430 anos. Quantas gerações nasceram e morreram sem oportunidades, destinados à escravidão. Agora é a nossa vez. Tem uma porta de saída, mas a porta é estreita, apertada. Piairode é a saída estreita.
mas mesmo assim, ela é a chave para sair desse lugar. Deus te levou a um lugar sem volta de propósito. Talvez você está dizendo assim: meu casamento está por um fio, parece que não tem mais volta. Deus está dizendo: foi de propósito que eu deixei chegar nesse lugar. Deus, a minha vida financeira não tem mais jeito, não tem mais volta, eu estou quebrado. E Deus está dizendo: eu deixei chegar nesse momento. Meus filhos estão perdidos, Deus, me ajude. E Deus está dizendo: eu deixei chegar até que você não tivesse mais saída, até que a sua única saída fosse confiar em mim. Piairode é o lugar onde a geografia elimina as alternativas. De um lado, uma parede, montanhas gigantes. Do outro lado, montanhas gigantes. Atrás, Faraó. E na frente, um grande mar. Piairode é o lugar onde não dá para voltar. Dali é só para frente, ou você vai voltar a ser escravo. O Senhor disse a Moisés: por que você clama a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E talvez Deus está dizendo para você hoje: você tem que marchar, você tem que largar esse lugar, você tem que largar esse relacionamento, você tem que largar, sabe, dessa murmuração, você tem que largar essa geografia. Avance, saia desse lugar de morte, saia desse lugar de, sabe, de previsão, onde tudo está errado. Saia desse lugar inseguro, ande, continue andando. E talvez você possa dizer: mas eu não estou enxergando nada adiante. Continue andando, as coisas vão acontecer no caminho. Deus não vai parar o mundo para fazer você mudar, é no caminho que as coisas vão acontecer, é no caminho que Ele muda. Continue seguindo e obedecendo. Eu não estou vendo nada, continue marchando. Piairode é o corredor, é o afunilamento do impossível. Ali, a libertação vira uma experiência irreversível. Quem chega nesse lugar, aonde só pode acreditar em Deus como única saída, nunca mais volta para o passado. É irreversível. Você conhece gente assim? Que depois que aceitou Jesus, nunca mais quis falar, dialogar com o pecado. Israel saiu do Egito, e depois de Piairode, o Egito já não pode mais recuperá-los. Uau! Depois que você passar por essa noite, Satanás não tem mais como te recuperar. Você já é filho de Deus. Acredite, Deus vai abrir um caminho no meio do mar. Depois de Piairode, depois dessa noite, não há mais negociação com o passado. É um ponto sem volta. O mar à frente. Como a gente vai passar? O mar à frente é como uma vírgula na frase. Deus está colocando uma vírgula na sua história hoje, dizendo: até aqui foi uma história, hoje eu começo uma nova história na sua vida. E aí eu quero terminar, tenho 3 minutos para fazer isso, falando sobre o batismo. Nós temos muitas pessoas que vão se batizar hoje. Semana passada eu falei com Deus: Deus, foi o meu pastor, o pastor Cezinha, que falou para mim: faz o teste, porque eu fiz e deu positivo. Aí ficou nós dois em casa domingo passado, ele lá assistindo o culto dele e eu assistindo o nosso aqui, uma loucura. E aí ele falou: faz o teste. E eu fui bobo, fiz o teste. E aí eu fiquei muito triste, porque eu falei assim: já estava tudo pronto, eu estava pronto para começar, já tinha avisado. E eu falei: Deus, Deus, eu queria tanto. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de estudar a Bíblia. E eu falei: por que agora vai começar uma semana depois? Já não é a mesma coisa. E Deus falou assim: você está enganado. Leia 1 Coríntios 10, versículo 1. Abre aí, 1 Coríntios 10, 1. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. E eu achei isso aqui impressionante. O povo está diante do mar vermelho. O que Deus vai fazer? Deus vai abrir um caminho e eles vão passar pelo mar. Amém? Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Deus abre um caminho e eles passam seco,
De lado de cá uma parede de água, do lado de lá uma parede de água, e eles passam seco. 600 e poucos mil homens, sem contar mulheres e crianças, e eles passam. Aí o apóstolo Paulo define esse momento na vida do povo. Presta atenção, você que vai se batizar. Olha o que o apóstolo Paulo diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Uau, eu falei, Deus não erra. Nós vamos ter batismo hoje, e Deus está dizendo, naquele dia, em Piairode, todo o povo de Israel foi batizado, todo o povo de uma vez só, 600 e poucos mil. Quantos dias demorou? Não demorou, demorou uma noite. 600 e pouco, 1 milhão de pessoas passou pelas águas. Eles passaram pelas águas e foram batizados. Hoje, como naquele dia, quando o povo passou, o inimigo foi atrás deles. Ei, às vezes você fala, pastor, o inimigo está atrás de mim. Deixa ele vir. Quando ele estiver bem pertinho, Deus faz assim, ó. Acabou. Moisés fala assim para o povo: ei, por que vocês estão reclamando? Por que vocês estão aí murmurando? Os egípcios que vocês estão vendo hoje, esse povo que está perseguindo vocês, esse inimigo que você está vendo hoje, essa luta que você está passando hoje, nunca mais você as verá de novo. Deus está dizendo para ele: deixa o inimigo vir, eu tenho um plano para ele também. Diga para quem está do seu lado: Deus tem um plano para a sua vida. Agora olha para ele, dá uma risadinha e fala assim: Deus também tem um plano para o diabo. Deus tem um plano para mim, mas Ele tem um plano para o diabo. Ele vai me seguir, ele vai andar atrás de mim, eu vou derrubar ele, vou acabar com a raça dele, mas ele nem vai perceber que ele vai entrar numa armadilha. Eu estava com a armadilha armada ontem lá em casa, uma panela de pipoca, pensando que o Brasil ia fazer o segundo gol naquele escanteio, e quem fritou a pipoca nem imaginava a armadilha que ela estava entrando. Mas a minha armadilha não deu certo, o gol não saiu, mas a de Deus funcionou. O diabo entrou, o Faraó entrou, o Egito entrou, o passado, Egito é o seu passado, o passado entrou e Deus fez assim, ó. Por isso que a Bíblia diz que o nosso passado está enterrado no mar do esquecimento. Faraó entrou e Deus nos libertou. Eu vou terminar então. Pode ficar de pé, para parecer que nós vamos terminar. Escute, saiba, Deus quer te libertar. Não, eu vou falar de novo, irmão, era só para levantar, não era para conversar. Deus quer te libertar. Amém. Deus vai te libertar. Amém. Fala para quem está do seu lado: Deus vai te dar a vitória. Eu termino com uma história muito apaixonante. Anote essa história, ela é maravilhosa. Mateus capítulo 8, versículo 1. É a história do leproso que foi purificado. Olha só que história linda. Diz assim: ora, descendo ele do monte, ele quem? Jesus. Grandes multidões o seguiram. Vamos lá, versículo 2, irmãos, acorda aí para nós. E eis que um leproso, tendo se aproximado dele, o adorou, dizendo: Senhor, se queres ou se quiseres, podes me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fique limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Entenda, tem gente que não consegue experimentar da cura, da restauração, porque não acredita que Deus, através de Jesus e do Espírito Santo, quer te curar e te salvar. Entenda, esse leproso chega diante de Jesus e ele não tem dúvida se Jesus pode curar ele. Não tem dúvida.
Ele não tem dúvida que Jesus pode curar ele, mas ele tem dúvida se Jesus quer libertar ele. Ele pergunta: Senhor, se quiseres, pode me libertar. Ele não tem dúvida se ele pode. Sabe, nessa noite, você não pode ter dúvida alguma. Ele pode e Ele quer mudar a sua história. Aquele homem diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a sua história, a minha história. E Jesus diz: eu quero, eu posso e eu vou mudar a sua história. Ser limpo nessa noite, ser transformado nessa noite, seja restaurado. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus pode e Ele quer te libertar. Jesus pode e Ele quer mudar o seu casamento. Jesus pode e Ele quer te livrar dos traumas, do medo, da depressão. Ele pode e Ele quer que você seja livre do pecado. Você precisa atravessar. Você não pode ficar em Piairote. Tem um mar, mas tem um Deus que abre o caminho no meio do mar para você passar. Nessa noite nós vamos batizar muitas pessoas. Muitas outras serão recebidos nessa igreja como membro. A propósito, seja bem-vindo à comunidade Zoe. Deus pode e Ele quer mudar a sua história. Eu amo quando eu leio esse texto e eu falo: Deus, eu sei que o Senhor pode, mas o Senhor quer. Ele fala assim: eu quero. Eu vou te mudar, Fábio. Eu vou te transformar, Fábio. Eu vou mudar a sua família, eu vou mudar a sua história. Eu vou tirar você daquele lugar que você estava seguro, daquele lugar que você pensava: é tudo que eu preciso, e eu vou destruir tudo aquilo, eu vou acabar com aquilo, eu vou colocar você estreitinho, num lugar muito estreito. Ah, irmãos, como nós temos passado por lugares assim, espremidos. Olho para trás, difícil. Olho para frente, pior ainda. E eu falo: Deus, o que eu posso fazer? E Ele diz assim: nada. Você não pode fazer nada, mas eu posso e eu quero mudar a sua história. Eu posso e eu quero mudar a sua história para sempre. Eu vou mudar o cronograma. Quero chamar a pastora e a Arielle, sei lá quem que é.